Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a convocação da seleção brasileira, as escolhas do Ancelotti. Deu para perceber de cara que não teve tantas surpresas assim. Claro que tem muitas novidades assim importantes ser comentada, mas me chamou a atenção assim que ele optou por muitos jogadores da Europa. E acho que até o natural do futebol mundial, assim, cara. Infelizmente, nem todos olham tanto pro futebol brasileiro. E aqui temos muitos talentos, mas acredito que no geral o Ancelotti não errou nas escolhas, não errou nas preferências, até porque também ele tem uma base já firmada mirando Copa do Mundo. Então, fica ligado aqui nessa resenha que eu vou comentar com vocês um pouco sobre as escolhas do Ancelotti, essa convocação da seleção brasileira, algumas ausências importantes. Fica ligado aqui comigo. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto Ancelotti, seleção brasileira, vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Falo isso a cada vídeo, você que me acompanha aqui diariamente, está acostumado, cada resenha que eu trago para vocês aqui, antes de comentar para valer sobre o assunto do vídeo, deixe esse recado que é importantíssimo, que é fundamental. Dá uma olhadinha nas playlists aqui no canal, que tem muita coisa boa sobre futebol. Vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Galera, vou comentar com vocês aqui nome por nome, dá pra gente trocar uma ideia numa boa assim sobre as escolhas. Goleiros, Alisson, Bento e Hugo Souza. Acho que o mais questionável aqui é o Bento. O Bento não vive o seu melhor momento no Al Nassr, sabe? Inclusive, tá para ser negociado. Nesses jogos decisivos assim que o Al Nassr saiu com vice na competição na Arábia, teve falha dele. Não é o melhor momento do Bento, sabe? E aí tá parecendo que ele é um nome que não sai das convocações. Eu acredito que no lugar do Bento poderia ter outros nomes assim relacionados a goleiro, entendeu? Deixa eu só ajeitar algumas coisas aqui. Laterais, Wesley, Wanderson, Alexandro, Caio Henrique e Douglas Santos. Cara, Wesley e Wanderson acho que é o que a gente tem de melhor no momento na lateral direita. Uma baita surpresa, Caio Henrique, um moleque que já foi pedido muitas e muitas convocações, sou muito a favor. Acho que é um cara que está sendo resgatado pelo Ancelotti, tem tudo para dar certo. Douglas Santos eu já não concordo tanto, sabe? Eu acredito que o Juba do Bahia poderia sim ter uma oportunidade, por que não? O alto nível que ele está jogando, mesmo sendo no Bahia, mas aqueles fatores time do Nordeste, pô, se o Juba fosse num Flamengo da vida de um Corinthians, seria muito mais aclamado pela mídia, teria muito mais barulho a favor dele, mas acredito que o Juba poderia ter sido lembrado no lugar do Douglas Santos, sabe? Zagueiros, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Alexandre, Fabrício Bruno. Alexandre, que foi muito bem na última data FIFA, uma descoberta do Ancelotti. Fabrício Bruno, vamos dizer assim, Fabrício Bruno confirmando que ele fez a escolha certa em sair do Flamengo, foi para ser titular no Cruzeiro, é titular no Cruzeiro e está jogando muito bem nessa temporada no Cruzeiro, não à toa foi convocado. Marquinhos, já acho que é uma unanimidade, né? Um zagueiro que é um dos líderes desse processo. Gabriel Magalhães voltando a ser convocado também. Acredito que aí faltou um jogador do Flamengo, ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, talvez o Léo Ortiz por estar jogando mais em alto nível por mais tempo assim, sabe? Pela fase que o Flamengo está vivendo na temporada, o principal time do país, o time que está muito bem, tem muitos jogadores individuais brilhando. Acredito que tinha que ter um zagueiro do Flamengo nessa convocação. Meias, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelito e Lucas Paquetá. Aqui está chamando a atenção de todo mundo o número de meias. Muita gente acredita que poderia ser pelo menos 3 ou 4 meias, não 5. Eu acho que para mim o que mais me incomoda aqui é o Joelito, sabe? Eu acho que o Joelito não me agrada, sabe? Eu acredito que está fazendo uma boa temporada no Newcastle, joga direitinho, mas acho que no lugar do Joelito poderia ter outros nomes, por exemplo, sabe? Poderia ter outros nomes para ser testado no lugar do Joelito. Paquetá eu acho muito positivo sendo convocado. É um dos principais meias do futebol. Na verdade, os principais meias que o Brasil tem à sua disposição. E aí Paquetá tem toda aquela história depois do todo o processo, aquele problema lá da justiça, enfim, ele estando livre para jogar. Vai jogar a bola tranquilamente na seleção. Atacantes, Estevão, Martinelli, Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison, João Pedro. Aqui dá para comentar muito mais porque
Caio Jorge, unanimidade, jogando bola pra caraca, voando, não tinha como mesmo ele não ser lembrado. Principal artilheiro do país, principal jogador da temporada no futebol brasileiro. João Pedro também, voando no Chelsea, decidiu o Mundial de Clubes, tinha que estar nessa convocação. Estevão também, muito bem no início de Chelsea. Martinelli no Arsenal, eu tô achando ok. Eu acho que o Martinelli é um nome que, eu sempre já comentei isso muitas vezes, que é um nome que pra mim ele não é um cara 100% garantido na próxima Copa. Eu acredito que o Martinelli vai dar uma disputa, baseando nessa lista aqui, Martinelli, Vini Júnior, Rodrigo, vai dar uma boa disputa aí, o Antony, sabe? Luiz Henrique, muito maneiro ver também o Luiz Henrique de volta, depois daquele período mágico no Botafogo, agora tá na Rússia. Matheus Cunha, muito bem também, acredito que ele tá apresentando um bom futebol nesse início de United. Rafinha, uma unanimidade, muito bem também no Barcelona. E Richarlison, cara, que é um cara que veio com tudo para brigar por uma vaga na Copa. E acho que essa lista aqui, cara, tem muito mais acertos do que erros. Essa que é a verdade. E eu acredito que, se a gente for falar de ausência aqui, a gente tem que citar 3 nomes assim que me incomodou pra caraca não tá. No caso, o Rodrigo, o Vini Júnior e o Neymar. Porque há poucos meses atrás, Vini e o Rodrigo eram 2 jogadores que já estavam garantidos na Copa. Jogadores que já estavam com os nomes consolidados ali. E por agora tá se apresentando uma situação diferente. A gente não sabe como é que vai ser com o Vini, com o Rodrigo, com esse time do Xabi Alonso no Real Madrid. O Vini no final de semana foi banco, cara. Veio do banco de reserva para mudar o jogo pro Real Madrid. O Rodrigo começou jogando, não fez gol, não deu assistência. Então, não sabe se o Rodrigo vai permanecer ou não no Real Madrid, não sabe se o Vini vai renovar com o Real Madrid ou não. Então, cara, é muito louco assim que o futebol brasileiro, cara, seleção, então nem se fala, é uma disputa muito grande. E aí, cara, pode estar abrindo espaço para outros jogadores. Vini e Rodrigo, pra mim, um tempo atrás, eram, unânimes. Falei assim, caraca, esses caras já estão na Copa. Esses jogadores não podem ficar fora da Copa. E aí? O Ancelotti passou uma visão totalmente diferente assim do que eu imaginava. Que vai convocar e vai levar os jogadores que tiver melhor fisicamente, quem estiver jogando nos seus clubes. E aí? Complicado, né, mano? E aí se encaixa nisso também o Neymar, que é um cara que há muito tempo não consegue ter uma sequência 100% fisicamente. Então, se for esse raciocínio do Ancelotti, o Neymar não vai ser convocado até a Copa se ele não tiver 100% fisicamente. Então, mano, caraca, é muito louco que a gente pode não ter o melhor jogador da nossa geração na próxima Copa, porque o Neymar nunca mais conseguiu ter uma sequência de jogos. Então, é muito louco assim o quanto que o Brasil é um plantel de bons jogadores assim, tem muitos jogadores bons nessa lista aqui. Não tem nem como você reclamar que essa lista é ruim, ele foi injusto, ele foi incoerente, não tem nada disso. Só que, caraca, a ausência do Vini, do Rodrigo, do Neymar, mano, é uma parada muito séria, porque é uma dúvida quanto a esses 3 jogadores, o que vão ser deles nos seus times. Principalmente Vini e Rodrigo no Real Madrid, e o Neymar eu acredito que é mais a parte física, porque tecnicamente o Neymar, mano, Neymar 100% fisicamente, não esquece, mano, é convocado na certa, não tem outro papo. Mas é muito louco assim, quanto que ficou essa situação da seleção brasileira, e quanto que isso aqui vai dar muita disputa, né, cara? Acredito que tem um Pedro que vai correr por fora para estar na próxima Copa, e aí pode ter uma disputa com o Richarlison, tem o próprio Antony que eu citei para vocês aqui, vai ter disputa na zaga também. Então, cara, acredito que tem muitos acertos nessa lista aqui do Ancelotti, mas tem umas ausências assim que, caraca, foram muito sentidas, né? Pô, Vini, Rodrigo e Neymar fora, já imagina assim, caraca, imagina esses 3 jogadores fora de uma Copa do Mundo, com essa listagem aqui, com a ideia que o Ancelotti passou na coletiva para todos. Já parou para pensar, cara? Seria muito louco, sabe? De verdade. Mas, se for pelo que o Ancelotti falou, se ele manter a risca disso até o fim, mano, a gente não sabe como é que vai ficar para esses 3 jogadores. E aí, caraca, o Brasil sem esses 3 na Copa, mano, que isso? Eu nem imagino uma situação dessa, mas no geral, acho que teve muitas e muitas escolhas corretas do Ancelotti. E aquela, né, cara, infelizmente não olham tanto o futebol brasileiro, né, porque aqui no Brasil tem muitos talentos também. O Juba, eu acho que merecia uma oportunidade sim, seria muito bom pro Nordeste, pra valorização,
por tudo que o cara fez na temporada e vamos ver como é que vai ser o Douglas Santos, né, cara? Acho que o Douglas Santos vai ser mais um resgate, assim, do Ancelotti. Pode dar muito certo como deu o Alexandre. O Alexandre ninguém esperava que ia dar certo, jogou pra caraca os 2 jogos e tá aí, mano. Praticamente toda a convocação do Alexandre vai estar. O Caio Henrique pode ser também um resgate do Ancelotti, pode ir muito bem nessa data FIFA, não sair mais. E aí, cada vez mais, as vagas vão se diminuindo, cara. Muitos querem participar da próxima Copa, mas que loucura pensar numa situação bem hipotética, assim, bem inimaginável, mas olhando o cenário atual, sei lá, Vini, Rodrigo, Neymar fora da Copa. Mano, isso seria algo assim, uma parada assim que você não conseguiria acreditar se realmente acontecesse. Mas, no geral, gostei muito da convocação, acho que é o que a gente tem de melhor sim, e torcer o Brasil ir muito bem nessa data FIFA. É isso, rapaziada, deixa um comentário aqui, faça inscrição no canal para fortalecer, para ajudar. É isso, rapaziada, tamo junto!